Amém. 1 Samuel, capítulo de número 17, tá? 17, glória a Deus. Versículo de número 4. Tem gigantes em sua vida? Ainda bem que pouca gente tem gigante, o restante só tem anão para vencer. Só os pequenininhos, né? De 1,20 m, 1,10 m, 1 metro. Tem gigantes em sua vida? Sim. Agora apareceu mais. Versículo 4. Tá? 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da tua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis e ordenais a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pode se sentar. A Bíblia mostra uma situação em uma época em que o povo de Israel não estava nos seus melhores dias. A Bíblia diz que eles estavam vivendo em conflito. As tropas dos filisteus estavam em Azeca, e os israelitas no Vale do Carvalho. Havia um vale entre eles. Em momentos de conflitos, são muitas vezes a decisão da tua história e da tua vida. Talvez porque eu não sei da tua vida. Por mais que nós congregamos juntos, estamos aqui, que eu seja pastor de vocês, eu sempre procuro saber o estado das minhas ovelhas, mas eu não sei de tudo. De repente você está vivendo conflitos em sua vida, momentos de crise na sua vida, conflitos na família, conflitos na justiça, conflitos no trabalho, na sua profissão, no casamento, na saúde, e às vezes conflito até na tua fé, na tua cabeça, no teu... Nós somos um campo de batalha, eu e você somos. E Deus está trazendo uma palavra como essa para te mostrar que em momentos de crise e de conflito, Deus faz grandes milagres que mudam a história da pessoa. Momentos de conflito, dá para imaginar? Olha, todo tipo de conflito é terrível. Nós queremos viver sempre em paz, todos nós. O que nós mais almejamos é paz no casamento, no sentimento, na família, sabe, no trabalho. Que o nosso patrão apareça e de repente: olha, trouxe um bombonzinho, um presentinho para você, um lanchinho para você comer, ó. Lembrei de você, fui viajar, pensei, vou levar um presente para o meu funcionário, para a minha funcionária. Que nem sempre é isso que acontece. Família, consideração, sabe, que as pessoas lembrem de você. Olha, que ligue para você, que mande uma mensagem para você, dizendo que te ama muito, que você é muito especial para ela, sabe, você espera esse tipo de reconhecimento, esse tipo de coisa acontecendo, sabe, é agradável para nós. Nós queremos isso. Quando o conflito vem, você fica muito triste. Quando o conflito vem, você fica sentido, você pensa, você não dorme.
Você deita, mas você não dorme. A sua cabeça fica trabalhando, pensando: como eu vou resolver isso? Olha, isso não está certo, essa situação não está correta, e agora o que eu vou fazer? São coisas que tomam conta do nosso sentimento, do nosso coração, sabe? Momentos de crise, de conflito, crise financeira, dificuldade na saúde. O médico vai lá e fala: olha, está acontecendo isso na tua vida, está acontecendo isso na vida do teu filho, do teu esposo. Aquilo ali é algo que toma parte do teu coração, que te atrapalha em muita coisa. Mas Deus está trazendo essa palavra hoje para dizer que você deve confiar em Deus, e que em momentos de crise e de conflito você não está só, e Deus opera milagres que mudam a tua história para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha, a Bíblia diz que do meio do conflito apareceu um gigante. O gigante não apareceu do povo de Israel. Eu acho que tudo que eles queriam é que aparecesse um gigante do povo de Israel. Olha aí, ainda bem que a gente tem gigante. Não é verdade? Ainda bem que o nosso exército tem homens de 3 metros de altura para enfrentar os filisteus. Não tinha um gigante no meio do povo de Israel. O gigante tinha, mas estava lá no povo do inimigo. E o gigante apareceu do meio do conflito. Às vezes nós pensamos: olha, Deus ele vai agir, porque todo mundo tem fé, sim ou não? A gente acredita, mas a gente sente, sim ou não? Então, quando começa a acontecer alguma coisa, você pensa: Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai enviar alguém, sim ou não? Olha, eu estou orando, alguma coisa vai acontecer, quer ver? Vai ser agora. Bateu no meu portão, tocou a campainha, tocou meu telefone, alguém falando, alguém trazendo a solução. Não é assim, igreja? E de repente você escuta um barulho, e o que é? É um gigante. Falou: mas eu estava esperando uma resposta boa, agora se levanta um gigante do meio do conflito. Do meio do conflito levantou-se um gigante ainda, sabe? É Deus falando. Olha, às vezes você fala assim: não, mas as coisas vão melhorar porque eu sou cristão, as coisas vão melhorar porque eu estou certinho com Deus, porque eu estou buscando o caminho de Deus, então as coisas vão melhorar, eu tenho certeza. De repente, no meio do conflito aparece um gigante. Mas ainda isso, meu Deus, ainda no meio desse conflito aparece um gigante para me afrontar. E o gigante grita. A Bíblia diz que ele gritava. Tem palavras que eu tenho certeza que não está aqui, mas eu acredito que ele gritava. Ele falava: covardes. Sabe por que ele falava assim? Não precisa de sair para a batalha, não. Levanta alguém dentre vocês não são servos de Saul, nem servo de Deus. Ele falou: eu não sou filisteu, levanta alguém aí para lutar comigo. Se eu vencer vocês, vocês vão ser nosso servo. Se vocês nos vencer, nós seremos servos de vocês. Covardes! 40 dias o gigante gritava. Olha, tem gigante que grita em nossa vida. Tem. Todos nós, existe um gigante que parece que você não vai vencê-lo e nunca. Aquele gigante se levanta e parece que você pode ouvir ele gritar: nunca você vai me vencer, eu sou mais forte do que você. Você não é servo de Deus, você não é serva de Deus. Como que você está nessa situação? Como que você está passando por isso? Eu sou mais forte, nunca você vai me vencer. Quanto tempo tem que eu estou gritando na tua orelha: eu sou mais forte, cadê seu Deus? Covardes! Tem gigante que é assim ou não tem? Será que eu estou falando aqui é coisa da minha carne ou é Deus que está mandando falar? Parece que você não vence nunca, e ele fica gritando ali: covardes! Vai, eu sou mais forte, nunca você vai me vencer. Você não tem coragem, você nunca vai conseguir, você é um covarde. 40 dias. 40 na Bíblia é o símbolo de muito tempo. Toda vez que você vê 7,
é o símbolo da perfeição, está lá em Apocalipse. Mas 400 anos no Egito, 40 dias de jejum, 40 dias no deserto, sempre simboliza um tempo extensivo de luta, de afronta contra a nossa vida. Ora, eu queria falar algo para vocês aqui. Ter medo é algo que é normal do ser humano. Todo ser humano tem medo, porque aquele gigante, ele era feio. Aquele gigante, ele tinha uma cara feia. Ele era grande, ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era guerreiro, ele era assassino, ele era matador de israelita. Tem tantos gigantes por aí que está matando crente, que está matando cristão, que está matando servo de Deus, que está matando pastores. Por quê? Porque ele está vencendo, ele está gritando, e a pessoa está começando a temer, está começando a encolher. A acusação parece aquela acusação de Apocalipse, sabe? Que acusava de dia e de noite. Tem afrontas que parece que nunca termina, e fica ali na tua orelha, e fica falando, parece uma penina na nossa vida, sabe? Que ficava falando para Ana, que ficava tirando sarro de Ana. Olha, Ana, eu tenho tantos filhos, você não tem nenhum, você é estéril, você nunca vai gerar. Tem gigantes que faz isso comigo, que faz isso com você. Não sei qual área Deus está falando, dizendo que você não vai vencer. A afronta está lá. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: um dia o milagre vai bater na tua porta, e esse gigante vai ter que calar a boca. Um dia esse gigante não vai falar mais. Mas tem gente que se rende para o gigante, que se entrega para o gigante. A Bíblia diz que o povo ficou com medo, o povo encolheu, ficaram morrendo de medo do gigante. Eu vou falar de corajoso e de covarde. Pessoas corajosas e pessoas covardes, tá? E pessoas que têm medo. A diferença nisso. Ter medo, todo mundo tem. Ora, medo eu tenho. Você tem medo? Tem medo? Tem medo? Todo mundo tem medo. Mas quando o medo te domina, aquilo vira o quê? Uma covardia. Eu teria medo. Será que alguém aqui não teria? Você vê um gigante de 3 metros de altura, com a cara feia, olhando para você, babando para te cortar a cabeça, uma espada, um eixo, um escudeiro, assassino, e olhando para vou te matar. Será que alguém aqui fala você: olha, não estou sentindo nada? Tem alguém aqui que eu teria medo? Fala, estou com medo dele. Eu teria medo. Alguém mais está comigo? Agora, deixar o medo me dominar, isso não. Eu tenho certeza que o medo, ele é um sentimento que Deus colocou no ser humano de aviso. Eu estou andando num lugar que é alto, eu já sinto um frio na barriga. Eu estou mexendo com algo que pode explodir a qualquer momento, eu estou pingando suor de medo para não cortar o fio errado da bomba, por exemplo. É um alerta para você tomar cuidado, né? Agora, ser dominado pelo medo, o gigante, ele sempre vai querer que você seja um covarde. Ele vai querer que você se entregue ao medo. Ele vai querer que você se ajoelhe a ele. E Deus está falando aqui que é para você se levantar, sabe? Com medo você vai para cima, e Deus vai te dar vitória sobre esse gigante. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo sente medo. Quando o rei de Israel recebeu carta do rei da Síria, que ele falava: estou mandando aí o meu servo Naamã, para que seja curado da lepra, ele já na hora temeu. Falou: está procurando ocasião contra mim. O profeta Eliseu pegou e falou: olha, deixe que venha, e saberá que há profeta em Israel. Ora, quando Ezequias recebeu as cartas de Senaqueribe, dizendo: olha,
Quem foram os deuses das nações que pudessem me impedir? Eu queimei eles a fogo. Quem você está pensando, rei de Judá, que é? O teu Deus não pode fazer nada. Ou ele também sentiu medo. Só que ele pegou a carta que ele recebeu e foi lá e clamou aos pés do Senhor. Deus mandou o profeta que falou: olha, nem flecha ele vai atirar dentro do teu território. Quando passou o anjo, só tinha corpos mortos ali. Sabe por quê? Porque Deus deu a vitória. Medo. Eu sinto medo de muitas coisas. A propósito, Lucas 22, 44 diz que Jesus estava em tanta agonia que ele suou gotas de sangue. Sabe o que é isso? Eu tenho uma prima que ela tinha uma doença, se alguém já ouviu falar, chamada lúpus. E uma vez ela quase morreu, e Deus a curou. Ela tem um testemunho tremendo para contar. E ela chegou em tanta agonia que ela chegou a suar gota de sangue, começou a se tornar em gota de sangue. Isso acontece quando você está com muita angústia. Jesus estava no Getsêmani, mas ele sentiu na sua carne o que ele ia passar, mas ele não desistiu de mim e de você. Então você pode ter medo, você pode estar passando por aflição, por medo. O gigante pode ter cara feia, ele pode ser grande, ele pode ser assassino, ele pode ter o que for. Você pode sentir medo, mas você não pode desistir. Você deve partir para cima desse gigante. Porque se eu ficar com medo dele, ele vai continuar lá. Se eu não fizer nada, ele vai continuar lá. Nada vai mudar. Ora, quer um exemplo disso? Quem tinha temor de pegar um microfone e fazer uma oração aqui? Quem ainda tem? Se você não subir o primeiro degrau não vai descer nos seus pés. Você vai ter que subir ele. Então o gigante vai continuar lá. Ele vai continuar lá do mesmo jeito. Se você tem medo, você não pode desistir por causa do medo. Você tem que partir para cima com medo e tudo. Mateus 10, 28 diz assim: que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Devemos temer aquele que pode matar o corpo e ainda fazer com que a alma venha perecer no inferno. Olha, se você pegar para ler o livro de Esther, você vai ver que Esther teve medo. Quando ela foi pedir para o povo, para que o povo de Israel pudesse se defender, ela jejuou 3 dias, mandou as servas, ela jejuou 3 dias, e ela falou: se o rei Assuero não levantar o cetro, eu estou morta. Ela foi com medo e tudo, e quando ela chegou, o rei a recebeu. Então você já imaginou se as pessoas se entregassem ao medo e se tornariam pessoas covardes? E a Bíblia diz em Apocalipse 1:8, ali quando fala dos tímidos, esse é o tipo de covardia, do medo que tomou conta da vida da pessoa, a ponto de fazer com que ela não fizesse nem mesmo a vontade de Deus. As pessoas que têm medo é uma coisa, ser medroso é outra coisa, e ser covarde é outra coisa. Juízes 7:3 não diz assim que Deus falou para Gideão: mande com que os covardes e as pessoas que têm medo voltem para suas casas. A palavra foi: mande os medrosos e os covardes. É quando você se entrega ao medo. O problema não é sentir, e sim se entregar àquele sentimento. A Bíblia diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus vai nos dar a vitória. Agora, se eu me entregar a isso e me tornar um covarde, eu vou me tornar servo daquele que está se levantando contra a minha vida. Eu me lembro, vou falar algo aqui para vocês. Quando eu era do mundo, eu era segurança de abri uma casa de show lá no Monte Rei. Escuta bem para você ver. E eu era segurança. E eu tinha mais um povo comigo que era segurança. Todo mundo tinha cara de valente. Agora você vai lá para a história de Jessé e você vê que Eliabe, Samar e Abinadab estavam na guerra.
Todos eles tinham cara de valente. Mas o Davizinho estava lá cuidando das ovelhas. Ora, quem era valente, igreja? Davi. Quando o gigante gritava, Abinadab ouvia, Eliabe ouvia, Samá ouvia. E quando alguém falava, cadê o seu filho Eliabe? Jessé falava, meu filho Eliabe, meu filho Eliabe, Samá, Abinadab são guerreiros, estão no exército de Saul. Tem pessoas que têm cara de valente, mas são covardes. E tem pessoas que têm a aparência de um gentil aspecto, que é o que o gigante olhou e viu em Davi, mas são valentes. Então o que faz de uma pessoa ser valente não é a sua fisionomia, é a sua atitude. Estava eu lá, daqui a pouco chegou um monte de uma rapaziada, tudo da Hortolândia, cabelo verde, com osso na orelha, corrente, tinha canivete, tinha tudo lá que você pode imaginar, aquele cabelão verde, raspado até aqui. Nós viemos aí para dominar esse negócio aí. Ela falou, vai lá que vocês são segurança. Falou, vou ter que resolver, né? Falou, agora morremos. Chegamos lá, falou, viu, vocês não vão entrar não, nós vamos entrar e vamos dominar todo esse lugar aí. Falei, vocês não vão entrar não, nós estamos de segurança aqui, estamos tudo preparado, se precisar apanhar, nós vamos apanhar, na verdade. Mas cadê o povo? Sumiu tudo, fiquei sozinho lá. Aí olhou ele, eu falei, pois é, né, se tiver que morrer para honrar aquilo que eu estou aqui, eu assumi aqui, eu vou morrer. Ô, cara, você é igual eu, hein, toca aí, meu irmão. Acabou, entendeu? Então Deus me deu livramento quando eu era ímpio, tá? Olhei para trás, somos tudo preparado. Cadê? Não tinha um. Me abandonaram. Mas graças a Deus que Deus tinha uma obra na minha vida, me deu livramento. Povo da Hortolândia. Agora escuta só, cara de valente não quer dizer nada. O que manda é a sua atitude. Não adianta nada parecer que é guerreiro, parecer que é valente, até está dentro do exército, mas na hora que você tem que fazer alguma coisa, você não faz nada. O que é que vai fazer de você uma pessoa valente, uma pessoa que não é covarde, uma pessoa que não é medrosa? É quando você tem atitudes. Glória a Deus, né? Atitudes. Davi foi até o exército com o mandado do seu pai, para ver os seus irmãos. Quando ele chega lá, sai esse gigante e começa a gritar. 40 dias afronta. Davi escutou aquilo e imediatamente Davi começou a falar diferente. Não tenho medo desse incircunciso. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Não tenho medo por causa dele. E ele começou, o que é que o rei vai fazer com aquele que derrotar o gigante? Olha, vai dar sua filha em casamento e fazer a casa do teu pai livre de imposto. O que ele vai fazer? Imediatamente Eliabe se irou contra Davi. O covarde se irou contra Davi, que tinha cara de valente. O rei Saul mandou chamar Davi. Escuta bem, sabe por que o rei de Saul mandou chamar Davi? Porque Davi falava diferente. Quando as pessoas falam não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito, isso aí vai te engolir, desiste, isso não vai acontecer na tua vida coisa nenhuma, não vai, até hoje não aconteceu, desiste disso. Você tem que ser como Davi. Você tem que falar, vai acontecer, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus é maior do que essa doença, Deus é maior do que essa luta, Deus é maior do que esse gigante. Você tem que ter boca de profeta. Aleluia. Tem que falar que acredita, ainda que você seja o único a dizer que você crê que Deus pode fazer. Davi falava diferente. Todo mundo falava que não, que o gigante era feio, o gigante era assassino, ninguém podia vencer. Davi falava que não. Davi falava que podia vencer aquele gigante sim. Qual é a tua palavra em meio a situações como essa?
Quando alguém fala, não dá, você tem que ser o primeiro a falar, com Deus é possível. Glória a Deus, aleluia. Quando o médico fala, olha, não tem jeito, você vai viver mais 6 meses, dou mais 6 meses de vida para tal pessoa da tua família, não tem mais jeito. Fala, olha, o homem pode colocar até uma vírgula na história de um homem, mas quem dá o ponto final é Deus. É Deus. Se você tiver uma voz e você não for um eco, um dia você vai ser chamado também pelo rei. João Batista não era um eco, João Batista era uma voz. Se você for a diferença em meio às pessoas que você tiver, agora se você for uma cópia, se você for um eco, que você só sabe repetir como um papagaio crente, aquilo que você escuta, aquilo que o povo coloca, aquilo que a maioria fala, aquilo que a maioria faz, então esquece. Agora se você for a diferença, se você for uma voz e não um eco, como Davi, como João Batista, um dia você vai ser chamado, um dia esse gigante vai calar a boca, um dia o milagre vai chegar na tua vida. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Quando Deus, Ele manda chamar, as coisas acontecem. Olha, por exemplo, a sua palavra pode mudar a tua história, muitas vezes. Você não pode determinar nada, mas em muitas situações da Bíblia, Deus mostrou que é assim. Quer exemplo disso? Quando Jesus estava sendo julgado ali, Pilatos queria liberar Jesus. O que eles mandaram fazer com Jesus? Crucifica-o! Crucifica-o! E Barrabás, soltem Barrabás. Pilatos dava as mãos e falou, eu estou livre do sangue desse justo. Qual foi a resposta do povo? Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Olha pelo que esse povo já passou. Jesus não disse em nenhum momento que Judas era o traidor. Naquele dia da ceia, quando Judas falou, sou eu, Rabi, porventura? Jesus falou, tu dissestes. Às vezes a pessoa mesmo, ela libera aquela palavra. Você acha que é possível um milagre acontecer na tua vida? Não, não é. Não é não. Você acha que é possível? Olha, se Deus tem para fazer, ninguém vai poder impedir a obra de Deus. Quantas vezes o Senhor falou, seja conforme tu falasses, conforme a tua palavra. Sim ou não, igreja? Temos que acreditar. Davi disse que Deus o livrava, e ele matava leão e urso, e ia livrar também daquele filisteu que estava se levantando. Se você for uma voz, vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua hora. Pode se colocar de pé agora um pouquinho. Coloque de pé. Vamos finalizar estando de pé. Em nome de Jesus. Se você for uma diferença naquilo que você fala, na tua conduta, se você não for o eco, uma hora vai chegar o teu milagre. Vai chegar. E quando Ele manda chamar, como mandou chamar Davi, é para o milagre acontecer. Olha, quando Jesus chegou em Betânia, Maria foi lá para recebê-lo. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria correu lá e falou, olha Marta, o mestre chegou e manda te chamar. Sabe para quê? Para que ela pudesse ver que Lázaro ia ser ressuscitado por Jesus. Quando Ele manda chamar, o milagre acontece. Outra situação, Marcos 10:49. Aquele cego, filho de Timeu, o Bartimeu, ele era uma voz. Enquanto todos mandavam ficar quieto, ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava. Ele não parava. Como muitas vezes a situação quer te calar, ela quer fazer você desistir. E Deus está falando, não desista. Não desista. E ele continuava clamando, até que então foram até ele e disse, vem, o que o mestre te chama.
E quando Jesus o chamou: o que queres que eu te faça? Que eu veja. O milagre aconteceu. Quando manda chamar, o milagre acontece. Ora, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 5 ao 7. A história de Mefibosete. Estava lá em Lodebar, num lugar, numa ruína, vivendo numa miséria. Quando o rei Davi, ele tomou posse do trono, ele mandou chamar Mefibosete. E quando Mefibosete chegou, ele falou: de hoje em diante, você vai comer na minha mesa, aquilo que eu comer, você vai comer. Chegou o dia do milagre. Se você for uma voz, um dia o milagre vai chegar na tua vida. Agora, muitas vezes a pessoa se rende para a situação. Eu estou com medo, porque o gigante é feio, porque ele é assassino. Eu estou com medo, porque ele está gritando que eu não vou conseguir. A voz dele é grave, ele é mais forte do que eu. Eu estou com medo, e se dobra para o gigante. Com medo, você vai lá. Porque a vitória não vai vir das suas mãos, a vitória vai vir das mãos do Senhor na tua vida. Que Davi, ele enfrentou esse gigante, e o gigante gritava, e o gigante olhou para Davi e disse: olhou Davi e viu que Davi tinha um aspecto gentil, parecia um anjo, um menino. O gigante pediu um guerreiro, Deus mandou um menino para derrubar ele. Se fosse para você escolher, olha, escolhe aí quem que você quer que seja seu segurança. Você quer que quando Samuel foi até Jessé, que olhou para Eliabe, esse é o escolhido de Deus. Quem você ia querer que fosse seu segurança? O Eliabe, o Samar, o Abinadab ou aquele Davizinho? Escolhe alguém para cuidar de você quando você sair. Você vai passar por um lugar perigoso aí, viu? Lugar que, olha, algumas pessoas passou, ele não sobreviveu não, mas eu tenho aqui 2 pessoas que podem cuidar de você. Escolhe aí, quem que você quer? Esse menino aí, esse Davizinho aí, com gentil aspecto? Ou você quer esse gigante Golias aí? Ou você quer o Samar, ou o Eliabe, ou o Abinadab? Quem que você escolher? Olha como as coisas de Deus, aquela pessoa que acha que é esperta, né? Eu sou muito esperto. Aquela pessoa que olha pelas aparências, teria entrado aonde? Vai ter um dilúvio na terra. Olha, tem 2 barcos só. Tem esse barco de aço, chamado Titanic, e tem essa barca aí, feita de madeira de cipreste, colada com piche. Esse senhor que fez aí, que fala que é Deus que mandou ele fazer. Qual você vai entrar? Qual você vai colocar a tua família? Qual você vai colocar teus filhos? Onde você colocaria? Então, mas não espere ver. Olha, eu estou vendo mesmo. Deus levantou um guerreiro maior do que Golias para poder me dar a vitória. Às vezes você não vai ver sinal enorme. Às vezes você vai ver uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. A promessa de que o céu vai se enegrecer. Às vezes você vai ver um pequenininho, parecendo um anjo, para derrotar um monstro. Você fala: com isso aí Deus vai me dar a vitória. É assim que Deus vai fazer. É uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. Sim ou não? A Bíblia diz que quando o gigante viu, falou: eu sou por acaso um cão para você vir com um pedaço de pau para mim, menino? Uma pedrinha. Pegou 5 pedras do ribeiro, sabe por quê? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Não é porque ele usar 5 pedras, vai ser uma pedrada em cada um deles. Vou derrubar cada um com uma pedrada. Tinha mais 4 irmãos. Eu não vou usar assim, vou usar uma só. Quero ver se tem mais gigante para levantar. Tem mais 4 pedras para cada um dos irmãozinhos dele que quiser se levantar. Então é assim que Deus faz. Quando o gigante partiu para cima de Davi, Davi catou a funda e soltou uma pedrada na testa dele, que o gigante caiu. E quando o gigante caiu, já caiu morto. Davi foi lá e cortou a cabeça daquele gigante. E cadê a voz do gigante? Cadê o grito de: você não pode me vencer, seu covarde? A vitória chegou na vida de Davi, e a vitória vai chegar na tua vida também. A vitória vai chegar na tua vida também. Fica mais um pouquinho de pé. Não imaginava que você ia ficar tanto de pé assim não. Pode ir preparando lá. Só tem mais uma coisinha para falar para você.
Você sabia que até aquele momento Davi era um anônimo, não era conhecido, não era conhecido. Dá uma olhada para você ver, ó. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E ele disse Davi: filho de teu servo Jessé o belenita. Daquele dia em diante, Davi passou a ser conhecido por todo o Israel. Glória a Deus, aleluia. E se tu tivesse em paz? E se não tivesse gigante? E se aquela situação não existisse? Deus, Ele cria situações, Ele permite situações para que a tua história seja um testemunho para a glória do nome dEle, porque foi a partir daquele dia em que Davi recebeu a aprovação do povo, através da tua história, Aleluia, Jesus. do milagre que vai acontecer na tua vida, por você ser uma voz e não um eco. A tua família vai ver Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Através da tua história, do gigante que se levantou, aquele que você chorou, que você clamou, você pensou que ia esmagar você, que ia acabar com a tua vida. Ora, a vitória vai chegar, o gigante vai se calar, a voz do gigante vai sumir, a cabeça dele vai ser cortada, as pessoas vão conhecer o milagre e vão se render aos pés de Cristo pelo milagre que Deus fez na tua vida. Entendeu, igreja? Medo não pode te impedir, todo sentido. Elias chegou a fugir para o deserto, pedir a morte, para você ter uma ideia, tá? Mas nenhum deles se renderam ao medo, todos eles enfrentaram o medo. Isso é a valentia, porque se não tiver isso, não tem valente. Se ninguém tiver sentimento de medo, então todo mundo é valente, porque para ser valente tem que enfrentar o medo. Esses são os valentes. Quando você sente que você está correndo risco, quando você vê que a situação é mais forte do que você, e você enfrenta ela, e você enfrenta ela não com lança, não com a espada, não, você enfrenta ela em nome do Senhor, conforme enfrentou Davi, e aí você vence, tá? E quem enfrenta o medo pelo poder do nome de Deus, essa pessoa é uma pessoa valente, porque ela não se rendeu ao medo. Amém? Então a ministração foi exatamente sobre isso. Não foi nem tanto pela batalha, que conta toda a história da luta que teve no meio do vale, mas sobre o sentimento do medo, entre ser uma pessoa que tem medo, ser medroso e ser um covarde. E os covardes não vão herdar o reino de Deus.